Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Encontramos-nos novamente para podermos juntos desfrutar da Palavra de Deus, conhecer mais da vontade de Deus para a nossa vida, os conselhos que Ele quer dar-nos. Temos tido a oportunidade de ver o livro de Esdras e o livro de Neemias e, através destes dois livros, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos continuar a fazê-lo. Hoje temos como nosso convidado o pastor Pedro Esteves. Olá, Pedro, por estar aqui. Olá, Rita. Obrigada, então, pela tua participação. E eu quero já começar com o nosso sumário de hoje para podermos entrar já no tema. Pedro, qual é o sumário de hoje? Hoje nós vamos compreender, como temos no nosso quadro, que apesar dos desafios e das lutas, Deus esteve sempre ao leme da história do seu povo e, portanto, nós temos a certeza que estes livros da Escritura ajudam-nos a compreender que Deus nunca abandonou o seu povo. Ora, isto mostra-nos também, e as várias peripécias, mesmo no meio dessas lutas, que Deus e as suas promessas nunca falham. Isso para nós é muito importante saber. Vamos ter de certeza vontade de conhecer mais sobre este tema. Vamos já fazê-lo através, então, da nossa Bíblia, porque ela é o centro do nosso estudo. Vamos abrir a Bíblia em Neemias, no capítulo 10 e no versículo 29 do livro de Neemias, que diz: firmemente aderiram a seus irmãos e aos mais nobres entre eles e convieram num juramento que andariam na lei de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e que os seus juízos e dos seus estatutos. Este é um texto que fala-nos de uma promessa, não é? E nós vamos ver mais sobre isso. Mas eu queria fazer-te uma pergunta que vai ter depois com este tema, que tem a ver com o facto de, desde o princípio, quando nós abrimos a Bíblia e vemos o livro de Esdras, logo no início do capítulo começa a ver que eles trazem utensílios de ouro, trazem utensílios valiosos, que são mandados, estes utensílios, pelo rei, e a pergunta é, porquê que estes são estes artefactos e porquê que há esta descrição tão pormenorizada destas coisas que o rei Ciro vai mandar através de Esdras para Jerusalém? É um pequeno detalhe, de facto, mas que tem a sua relevância. Nós, ao estudarmos Esdras e Neemias, como estamos a fazer ao longo destas últimas semanas, com certeza os que nos acompanham já todos percebemos que estamos a falar de livros históricos. Exato. E, portanto, livros que têm uma dimensão histórica, detalhes são muito importantes. Nós hoje mesmo vamos debruçar-nos aqui sobre precisamente alguns destes detalhes que estão muito relacionados com esta ideia de livros que descrevem ou pequenos factos, listas de pessoas, detalhes da história, mas é evidente que estes detalhes eles estão na narrativa porque o autor seguramente que tem um entendimento mais amplo, porque é como que um narrador, e sendo um narrador, o autor é evidente que escolhe ou seleciona estes detalhes que vão entrar no livro. Ora, é interessante notarmos que, para compreendermos esta ideia que ainda há pouco falávamos no sumário, de termos um Deus que é o Deus da história, curiosamente, o livro de Esdras, tu mencionavas, eu talvez possa ler, que a certa altura ele refere que o rei Ciro, o rei da Pérsia, portanto, mandou que, o versículo 9 diz que 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. E depois ainda completa dizendo que todos estes utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Agora, qual é o detalhe aqui interessante? É que estes 5.400 objetos foram então enviados para que, quando os israelitas subiram do cativeiro de Babilónia para Jerusalém, trouxessem estes diferentes utensílios. Claro que algumas pessoas poderão estar a perguntar, não deverá ser o teu caso, Rita, com certeza conhece esta história, mas a verdade é que poderemos dizer assim, realmente, porquê isto aqui? É que há um detalhe muito importante sobre estes artefactos. Eles eram artefactos que pertenciam ao templo de Jerusalém. E, na verdade, quando este povo foi deportado para a Babilónia por altura da passagem do rei Nabucodonosor, nós agora já estamos aqui no tempo dos persas, mas isto passou-se ainda no tempo dos caldeus, em Babilónia, é interessante notar que logo, aliás, no princípio, na abertura do livro de Daniel,
curiosamente aqui estamos também na abertura do livro de Esdras, lá está registado, nós lemos isso logo nos primeiros 2 versículos, que o que os soldados fizeram, por ordem de Nabucodonosor, foi que entraram e destruíram, queimaram o templo, mas que trouxeram estes milhares, agora até sabemos o número exato, de objetos de ouro e prata dentro do templo. Claro que eles trouxeram-nos, por um lado, porque tinham valor económico, eram peças, metais que já nessa altura eram preciosos, também, eventualmente, de uma perspectiva de reconhecerem um certo valor sagrado. Estes povos, ainda assim, embora pagãos ou não adorando o Deus de Israel, com certeza também tinham diferentes práticas religiosas e talvez até um respeito pelo sagrado. Por isso estes objetos foram levados, mas nunca foram, digamos, destruídos. Ora, ao regressar agora, então o rei Ciro ele descobre estes artefactos e vai dar essa indicação de que eles regressem a casa. E ao regressarem a casa, portanto, eles vão fazer parte do espólio. Por isso sabemos que isto é uma ligação muito clara com a história, porque nós sabemos que Esdras, essencialmente, relata-nos a história da construção, digamos, da cidade, a reabilitação da cidade, mas sobretudo com o foco no templo. Exato. E que Neemias, depois, o foco está no muro, Exato. nas muralhas. Ora, para que o templo pudesse ser reativado, e reativar o templo implicava que a adoração a Deus, que os sacrifícios de reconciliação, que todo o culto, vamos dizer assim, um termo que nós podemos entender melhor, que o culto pudesse ser novamente restabelecido, todos estes objetos tinham um lugar e um papel dentro desse culto. Ora, o que é que isto nos revela? E aqui vamos ligar já ao sumário que ainda há pouco eu referia. Revela-nos que Deus está no controle da história. Ou seja, quando este povo, o povo de Deus, como assim é designado, o povo que Deus escolheu, quando este povo tem que passar por esta luta, esta tribulação de ser afastado da sua terra, como sabemos, já vimos isso de diversas formas, muito por culpa deles, ou totalmente Exato. Por culpa deles, Exato. O Senhor tinha-os advertido, eles não deram ouvido a essas advertências, e nós poderíamos dizer, repara agora isto, alguém que olhasse para um momento da história em que este povo está a ser levado, derrotado, humilhado, alguém diria, Deus esqueceu este povo, Deus abandonou este povo. Outros até poderiam dizer, Deus não existe, o Deus deles é falso ou não existe. Exato. Agora, repara, o que é que este detalhe nos vem mostrar? Dezenas de anos depois, quando este povo regressa, Deus criou as circunstâncias para que até as peças que tinham sido feitas por artesãos, feitas a partir... Porque é preciso lembrar destes detalhes. Aquelas peças tinham sido feitas com base, muitas delas, em ofertas. Exato, Doações do povo, através de ouro e prata, que eram bens que lhes pertenciam e que eram oferecidos para que estes utensílios fossem consagrados à adoração a Deus. Agora eles regressam a casa. Então, é como que um pequeno, mas simbólico momento que identifica esta ideia de que Deus está no controle da história, de que tudo isto que aconteceu tinha um propósito. Por isso, lá eu dizia, quem estiver a olhar para aquele ponto só poderia dizer este povo realmente foi abandonado por Deus, mas agora vendo quem olha para a história vê que Deus não esqueceu o seu povo e que as suas promessas são fiéis. E nós vamos também, se formos logo ao capítulo a seguir, não é? Porque nós falámos no capítulo 1 que fala dos instrumentos. Mas se formos ao capítulo 2, vamos encontrar outro detalhe interessante que não está só em Esdras. Neemias também vai ter este detalhe, que é falar sobre as famílias, vai falar-nos sobre pessoas, vai-nos dar genealogias. Eu não sei o teu caso, mas quando eu era miúda eu passava-lhes à frente. Devemos ou não passar à frente este detalhe? Pois é. Nós temos várias listas de pessoas na Bíblia. Exato. Algumas são, como dizias mesmo, genealogias, ou seja, em que o propósito é fazer uma paragem na história, por assim dizer, e reconhecer as várias gerações. Neste caso é uma lista de pessoas que retornaram Exato. a Jerusalém e, portanto, que fizeram parte deste grupo, um grupo histórico, por assim dizer, e que viveu realmente um momento único da história deste povo. Ora, quando nós chegamos ao capítulo 2, o que acontece realmente é que há uma descrição bastante exata da lista de pessoas. Exato. Os nomes não estão, digamos, um a um, porque estamos a falar de alguns milhares de pessoas. Estão essencialmente, aliás, como era prática na genealogia e nas listas em Israel, vêm essencialmente os chefes de família, vamos dizer assim,
patriarcas, se quisermos, com os seus nomes. Por exemplo, a lista começa precisamente com os filhos de Parós, por exemplo. Para dar um exemplo concreto para quem nos está a ouvir e que não pode ter a Bíblia na mão neste momento, começa por dizer: estes são os números dos homens do povo de Israel. 2 pontos, não é? Nós é que temos 2 pontos, mas é isso. E então vem os filhos de Parós e depois diz quantos eram. Só destes eram 2.172. Depois os filhos de vários homens, Cefatias, Zará e por aí afora, com a quantidade, digamos, dos filhos, portanto, todos aqueles que eram da geração destes homens. Ora, tu dizias, e de certeza absoluta que não és a única, eu durante muitos anos também passava as genealogias, especialmente quando eu estava a fazer o ano bíblico. Portanto, ali, mesmo miúdo, a tentar ler a Bíblia toda num ano, pá, a gente, como tinha que ler 3 ou 4 capítulos por dia, por exemplo, quando chegava aqui uma genealogia, dizia: hoje vou ganhar aqui uns 5 minutinhos, ou 10, porque poderíamos saltar, uma vez que aparentemente não há assim nada que se possa retirar, e a pessoa pode dizer assim: bem, também não vou ganhar muito em agora ler o nome de pessoas. Mas a verdade é que quando ganhamos um pouco de maturidade, nós percebemos, quer façamos a leitura ou não, eu estou a dizer isto quase em jeito de brincadeira, como tu dizias também, mas a verdade é que este registro está feito e o registro tem um grande significado. Há várias coisas que poderiam ser ditas sobre este registro de genealogias ou destas listas, mas a que eu gostava de realçar hoje é a importância da memória. A memória é importante para todos nós em muitas circunstâncias. A nossa vida está em grande parte dependente do uso que nós fazemos da memória. Nós sabemos até que muitas pessoas partem, por exemplo, do sofrimento que podem ter no presente, das angústias interiores, até traumas, nos casos mais graves. Isso tem a ver com memórias. Neste caso, memórias negativas que aprisionam. Felizmente, muitos de nós temos memórias maravilhosas, por exemplo, do passado, da nossa infância, dos nossos pais, ou do amor e do carinho de pessoas à nossa volta. Essas memórias constroem aquilo que nós somos e são muito importantes para o nosso caminhar. Ora, a razão pela qual, uma das razões seguramente, pelas quais tem muita relevância, mesmo aqui no contexto do livro de Esdras e Neemias, que também tem uma lista, basicamente semelhante a esta, é a ideia de que estas histórias revelam que estas pessoas fazem como que uma ponte entre a história do passado, aquela tal história, neste caso, mais negativa e difícil, daqueles que tiveram que viajar, mas ao contrário, deixar a sua terra e a sua casa, e agora há uma lista daqueles que regressam. Curiosamente, na Bíblia nós vamos encontrar diversas vezes a expressão lembra-te. Exato. E lembra-te, que muitas vezes é uma expressão, uma interjeição que o próprio Deus faz ao seu povo em diversas ocasiões, como que um apelo à memória. Muitas vezes encontramos a expressão lembra-te nas Escrituras, na Bíblia, associada a coisas que Deus fez, que não podem ser esquecidas. Eu talvez possa dar 2 exemplos. Lembra-te do dia do sábado, dizia o Senhor. E depois dizia, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo o que neles há, mas ao sétimo descansou. Então é interessante notar, para muitas pessoas que podem até não ter exatamente uma consciência do sábado, ou até não ter uma prática realmente do 7º dia, a verdade é que o Senhor, quando deu esse preceito, esse grande princípio moral, ele associou à memória da criação. Quer dizer que cada vez que o sábado é vivido, na sua essência, ele relembra-nos que Deus é o nosso Senhor, é o Criador da nossa vida, mas também de todas as coisas, porque Ele em 6 dias não nos criou só a nós, felizmente. Exatamente. Criou um conjunto de coisas. Deus também lembrou o povo algumas vezes, até nas festas, por exemplo, religiosas, que Deus foi dando ao longo do tempo a Israel, algumas dessas festas. Por exemplo, a Páscoa, uma festa que Deus deu indicações para que o povo, através de Moisés, como é que o povo a devia celebrar todos os anos, e Deus claramente disse para que não se esqueçam ou para que se lembrem do que passaram no Egito e de como eu, o vosso Deus, vos libertei. Portanto, a memória tem um papel essencial. Nesta história do regresso do povo, nós temos que perceber que lembrar a razão pela qual eles tiveram que sair das suas casas era muito importante. E ficar na memória que Deus tinha trazido estas pessoas também era muito importante, não é? Sem dúvida. Se calhar era importante para lá, mas é importante para nós. Porque
todas estas famílias, e nós vemos que muitos têm milhares e outros têm centenas, todas foram alvo das promessas de Deus, que se o povo se voltasse para Ele, Deus ia estar ao lado deles. E isto é muito interessante. Mas também é interessante pensar, eu não sei, se calhar muitas destas pessoas que agora estão aqui nestas listas, muitas delas achavam que nunca mais iam voltar a Israel. O que é que tu achas sobre isso? Sim, seguramente muitas destas pessoas, talvez ao fim de muitos anos, com certeza já estariam convencidas que ou nunca seria possível, porque à partida um povo que foi conquistado, não é? Que foi trazido da sua terra, quanto mais tempo passa, vamos dizer, em certo sentido, menos possibilidade tem. Exatamente. Porque perdem a capacidade de organização, até perdem a sua identidade, em certo sentido, e as suas raízes. Portanto, muitos deles, a expectativa seria viverem para sempre já na sua nova terra. Possivelmente alguns até não se importaram nada de ficar. Houve uns que ficaram, Que não é? ficaram mesmo, porque já tinham criado raízes ali. Agora, há uma coisa que eu acho que é muito importante nós lembrarmos. E talvez isso seja um facto hoje, atualizando já, o nosso tempo está a chegar ao fim, que é o facto de que Deus é fiel às suas promessas. E as coisas que Deus nos adverte sobre elas, nós precisamos de aprender a confiar. Eu vou por isso trazer aqui à nossa consideração um texto que encontramos em Deuteronômio e vou lê-lo mesmo. Portanto, muito antes da história de Esdras ou de Neemias ter acontecido e deste regresso, Deus te fez uma promessa ao seu povo. E, portanto, uma promessa que se aplicaria a qualquer tempo. E no capítulo 30 e nos primeiros versículos, eu vou ler a partir do versículo 1 logo. E Deus diz assim: será que, sobrevindo todas estas coisas, a bênção ou a maldição eu tenho posto de ti, e para te recordares delas, lá está a memória, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Se te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que hoje eu te ordeno, tu e os teus filhos, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Nota bem, Deus se apiedará de ti, ou se aproximará de ti, e tornará a juntar-te de entre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Havia uma promessa, não é? Quer dizer, centenas de anos antes de este povo ter sido disperso, o Senhor já tinha promessas a dizer: talvez isto vá ter que acontecer alguma vez. Mas se isso acontecer, se voltarem para mim como vosso Deus, a promessa está feita. Por isso, se este povo se esqueceu de que poderia voltar a casa, ou se desistiu de pensar nisso, só se deixassem de conhecer o Senhor. Então nós também podemos aprender fazendo com este texto, não é? É. Com este texto e com esta experiência, o que é que nós podemos levar hoje para a nossa edificação pessoal? Eu creio que, no fundo, uma palavra em relação a tudo o que nós dissemos até aqui, tenhamos memória do que Deus já fez por nós. Lembremos-nos também das promessas que Deus deixou na sua palavra. Essas promessas, elas não perderam o seu poder nem a sua ação. Por isso, eu exorto a todos a nos agarrarmos firmemente às promessas de Deus, porque Ele vai cumpri-las na vida daqueles que lhe forem fiéis. E é com esta exortação da parte de Deus para nos encontrarmos com Ele, para aceitarmos as promessas que Ele tem para nós, que terminamos o programa de hoje com o convite a encontrarmos novamente nesta escola bíblica para continuarmos juntos a desfrutar da palavra de Deus. Até lá!